Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Chegamos à segunda lição desse nosso quarto trimestre do ano de 2022. O ano já vai chegando no seu fim. Queridos irmãos, estamos estudando o livro de Ezequiel e nesta classe vamos estar tratando do capítulo 7. E este é o texto para leitura bíblica em classe, capítulo 7, versículo 1 ao 10. A palavra do Senhor lê-se da seguinte maneira: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel vem o fim. O pastor Ezequiel intitulou esta lição com este título: Vem o fim. Tratando daquilo que vai, nestes próximos versículos, falar de uma profecia que estará a se cumprir na cidade de Jerusalém, falamos na classe passada, no reino de Judá, o reino do sul. A irmã Vânia está aqui para nos corrigir qualquer coisa, nos ajudar em algum entendimento, e portanto estamos aqui, irmã Manuela Barros, professora Vânia da Silva, estamos juntos em mais uma classe sobre o livro de Ezequiel. O nosso roteiro de estudo que diferencia-se um pouquinho da lição como está escrita, mas tentamos verdadeiramente fazer o possível para ajudar o professor de escola dominical a desenvolver a classe um pouquinho mais fluida, né? Esta classe, inclusive, algumas coisas de interpretação em hebraico e etc. Encontramos algumas maneiras de trazer uma forma mais fluida para esta classe, e se você quiser baixar este roteiro, por favor, faça na descrição deste vídeo, também no primeiro comentário você pode encontrar. Portanto, nós dividimos o estudo desta lição em 3 tópicos. São eles: considerações sobre a profecia de Ezequiel 7. Segundo, causas da profecia de Ezequiel 7. E terceiro, cumprimento da profecia de Ezequiel 7. Pois bem, meus irmãos, no primeiro tópico nós queremos deixar um pensamento interessante sobre esta colocação de Deus sobre a profecia. Portanto, nas considerações sobre a profecia, eu dividi nos 3 seguintes tópicos. Letra A paciência de Deus, que é longa. Letra B, o tempo de Deus, que é como uma balança. E letra C, a ira de Deus, que é avisada. Pois bem, vamos ao nosso estudo. Quando nós falamos da paciência de Deus, eu convido você a Jeremias capítulo 4, versículo 4 e 5, nós vamos encontrar, e você vai se lembrar comigo, eu gostaria que você entendesse isso, de que o que Ezequiel está profetizando, o que Deus está falando com ele, lembrando daquilo que nós falamos na classe passada, e se você perdeu a classe passada, o contexto histórico dessa lição, por favor, volte lá no nosso canal, na lição de número 1, e você vai encontrar algo precioso. Nós deixamos disponível para os irmãos. A irmã Vânia trouxe uma classe muito boa sobre essa divisão do reino, toda a questão geográfica de tempo. Volte lá para passar sobre este material. Mas uma vez já lembrando disso, nós vamos nos lembrar de que Ezequiel, no momento que recebeu essas profecias da parte de Deus, está com uma parte dos cativos já morando lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. Ele mora junto com os cativos do seu povo, da sua nação de Judá, lá na terra de cativeiro. Nesta mesma terra, já numa primeira leva, já tinha vindo Daniel, né, o profeta Daniel, junto com uma pequena parte também que tinha sido levado antes. Portanto, na terra do cativeiro, nós temos o profeta Daniel no contexto do palácio do rei. Nós temos o profeta Ezequiel no contexto do povo que está lá no cativeiro na Babilônia. E nós temos um restante que é ainda grande, considerável, em Jerusalém, nas terras de Judá, portanto, na terra de Judá. As profecias agora do fim vão estar falando sobre Jerusalém, sobre a terra de Judá, não é? O cerco de Jerusalém, sobre a terra de Judá e, inclusive, outras nações. Mas vamos falar agora, vamos entender de que na terra de Jerusalém nós estamos encontrando Jeremias lá com o povo. Jeremias é aquele, eu vou pedir até para a Vânia nos ajudar um pouquinho em termos de tempo, está lá no meio do povo, pelo que eu entenda, antes de Ezequiel, está sendo chamado por Deus ou usado por Deus em profecia. Jeremias já está um tempo antes falando com o povo lá. E o que eu quero fechar o meu contexto, antes de passar nessa questão do tempo para a Vânia aqui, é de que nós vamos encontrar pedaços desta história no livro de Jeremias, todo ele, porque foi previsão ou profecia de Deus antes do cativeiro, foi
no contexto do cerco de Jerusalém, que é que a gente vai falar hoje nessa classe, e inclusive um tempo depois, né? Então, este é o texto de Jeremias e Lamentações de Jeremias, mas você vai encontrar parte da história no livro de Reis e no livro das Crônicas também. Vânia, dá uma ideia aí em questão de tempo. Quanto tempo antes Jeremias estava já mais ou menos profetizando? Antes dessas levas, ele foi profeta durante essas levas, antes da ida, inclusive, de Daniel? Conta aí pra gente mais ou menos como é que foi. Sim, Manuela, nós vamos ver de que o profeta Jeremias, ele aparece no cenário, não é, já no finzinho do reinado de Josias, não é? Onde houve um grande despertamento, um avivamento no meio do povo, e nós vamos ver então de que a partir dos seus filhos, Jeremias ele se torna, não é, mais ativo, mas especialmente no último rei de Judá, que era chamado Zedequias. Então, ou seja, 17 anos pelo menos, nós vamos ver Jeremias profetizando e falando para o povo, especialmente para o rei Zedequias, dizendo, olha, vocês têm que se submeter, vocês se rendam ao rei da Babilônia para evitar de que vocês possam perecer. E a gente está falando desse tempo antes, inclusive, da primeira vinda de Babilônia. Exatamente. Então, nós vamos ver de que quando a Babilônia ela entra, não é? Pela primeira vez, no ano 605, nós vamos ver na história de que Nabucodonosor ele estava tomando algumas nações, não é? Ele estava indo em direção ao Egito para lutar contra Faraó Neco, e naquele período, né, nós vamos ver de que o seu pai morre na Babilônia e ele tem que voltar. Nesse momento é quando vai a primeira parte do cativeiro, a primeira invasão, aonde Daniel vai. E depois, então, 8 anos depois, nós vamos ver Ezequiel indo para o cativeiro. E com tudo isso, Jeremias está com o povo em Jerusalém em todo este tempo. Mesmo depois da invasão, da última invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, no ano 586, nós vamos ver de que Nabucodonosor permite a Jeremias a ficar e não o mata, né? Deixa-o livre porque foi uma promessa de Deus para a sua vida, e contudo nós vamos ver de que quando Gedalias, que foi um governador que Nabucodonosor deixou ali após tirar Zedequias e o povo, nós vamos ver de que Jeremias ainda assim estava com o povo, não é? E aquele restante que tentou fugir, se rebelar novamente, indo para o Egito, ele vai com o povo, não é? Então nós vamos ver de que Jeremias por muito tempo, não é? Ele o ministério dele cobriu todo esse tempo, desde pré-cativeiro até inclusive o tempo do cativeiro, parte do cativeiro esteve ali. Meus queridos irmãos, enquanto a Vânia estava falando aqui, eu me lembrei da questão dos anos no Antigo Testamento. Lembre seus alunos, você que é professor de escola dominical, que quando nós dissemos 722, que foi o tempo do primeiro cativeiro do outro reino, não vamos falar nele hoje, foi na classe passada, mas destes diferentes anos das diversas idas para as fases, né, de levar, a primeira que foi Daniel, a segunda que foi Ezequiel, e a terceira que foi essa do cerco que nós vamos estar falando de hoje. Então você vai ver os anos caminhando o contrário. Por quê? Decrescendo. Decrescendo, exatamente, porque antes de Cristo, né? Claro que isso na época não era desse jeito, mas depois que esse calendário foi instituído, então explique aos alunos por que é importante ter esta lembrança. Portanto, no primeiro tópico, nós estamos começando com a paciência de Deus. Olha lá, Jeremias, tudo isso eu expliquei porque eu vou para Jeremias, portanto, se a gente for Jeremias, Crônicas, Ezequiel, nós não estamos ensinando uma outra coisa, estamos no mesmo contexto histórico. 44 de Jeremias, versículo 4 e 5. Vânia, leia para nós, por favor. Jeremias, capítulo 44 e versículo 4 e 5. Diz assim: E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 9, a Bíblia diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Queridos irmãos, a primeira lição que nós queremos trazer aos irmãos nesta classe é de que Deus não se move como nós nos movemos. A ira de Deus não se move porque esquentou.
Porque um impulso pessoal. Porque ele se irou, se enraiveceu com alguma coisa. Temos que entender biblicamente, a primeira coisa, que Deus é paciente. Uma das palavras que caminha junto com a paciência, e nós lemos neste contexto, é longânimo. Longanimidade de Deus. Portanto, antes de Deus, você vai ler comigo, você com certeza já leu o texto da leitura em classe, todo nós começamos aqui, mas os 10 versículos, ou se possível, inclusive os capítulos anteriores, nós trabalhamos no capítulo 3, na lição passada. Leia o 4, o 5 e o 6, porque são detalhes sobre esta realidade de hoje, e o 7 fecha quase que como um resumo desta invasão, né, deste derramar da ira de Deus, no sentido de terminar a levada. Eu acho que o cativeiro marca essa data mesmo, né? Você explicou na classe passada. Essa terceira leva é o ano conhecido como o cativeiro de Judá. Por quê? Porque foi quando a destruição aconteceu. Foi uma coisa caótica, irmãos. Quando você lê estes capítulos, você vê. No entanto, nós temos que ter um entendimento claro e evidente de que Deus é um Deus paciente. Nós precisamos ensinar isso, nós precisamos entender isso, e nós conhecemos a verdade que, num contexto neotestamentário, que nós vivemos da graça, nós entendemos a paciência e a longanimidade de Deus para conosco, para com as pessoas, para conosco, antes, quando vivíamos no pecado, graciosamente nos dando oportunidades, e mesmo no caminho da fé, muitas vezes em dificuldades, a paciência de Deus chamando a atenção. A segunda coisa, em relação à consideração sobre essa profecia, trata-se do tempo de Deus. E neste tópico, irmãos, é onde eu gostaria de trazer para você o entendimento de que o tempo de Deus para resolução, ou para derramar a sua ira, ou para fazer valer esta palavra de punição, ele é um peso de balança. Se você olhar biblicamente, Deus não derramou a sua ira muitas vezes. Alguns tentam dizer Deus é um Deus irado. Não, senhor. Não. Deus é um Deus de amor. E pelo seu amor, ele deu uma lei moral, ele ensinou, ele deu uma nação para mostrar como este Deus caminha, como ele faz milagres, como ele é benigno, como ele quer o bem. A santidade de Deus, ela é extrapolada em toda a Bíblia Sagrada, em toda a literatura bíblica e na presença do povo de Deus. No entanto, quando este povo começa a pecar contra Deus, então Deus começa a alertar o povo, a chamar a atenção que voltem aos caminhos de Deus. Quando essa atenção não é voltada, quando não há um processo de arrependimento, mas sim um de endurecimento, então os profetas são levantados com uma mensagem diferente. Uma mensagem que diz, olha, se não se arrependeram, então virá a ira. E algumas vezes já se determina o que vai acontecer, outras vezes fica somente essa mensagem de que haverá. Então foi exatamente isso que aconteceu. Vânia, você disse na classe passada que o reino de cima, a gente não vai falar dele mais, né? Mas que dos 19 reis, nenhum foi rei que levou o povo a servir a Deus. E o povo, por sua vez, também não serviu a Deus por si só. Falando agora da terra de Judá, tiveram reis bons, né? Como o próprio Josias, que você acabou de mencionar, que foi o tempo que no fim do seu reinado Jeremias foi levantado, mas mesmo logo depois os seus filhos levaram a depravação de novo, idólatra da nação de Israel e o povo. Então havia um culto estabelecido, uma realidade para fora, como que obediente a Deus, mas em suas casas, em suas vidas pessoais, havia já levantando-se deuses, levantando-se altares, e nós vamos ler alguns versículos aqui. O tempo de Deus é a balança, é o que eu gostaria de deixar este entendimento para nós. Ezequiel capítulo 7, que é o texto da nossa lição, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, olha lá, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Tá? É uma determinação, olha o 7, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Vou saltar aí para o versículo 10. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Queridos irmãos, vou fazer um comentário que está um pouquinho diferente daquilo que nós encontramos no estudo da sua revista. Quando eu leio este texto aqui, eu fui levada, eu vou ler com você já logo mais o texto de Daniel, porque quando o tempo de Deus é chegado,
Quando a medida da maldade, você pode se lembrar disso lá mesmo no texto de Noé, quando Deus viu que a maldade do homem havia crescido e enchido toda a terra. Então você vê em alguns lugares biblicamente, você pode entender que o nível se chega até que transborda. Quando isso transborda, então é quando Deus entra para mudar essa situação, para, seja com o dilúvio, que foi aquilo que aconteceu, ou outras maneiras de Deus mostrar a sua ira. Isso acontece quando há este peso. Nós vamos ler o texto de Daniel daqui a pouquinho, que eu vou até pedir para a Vânia ler com a gente, que fala exatamente de um que foi pesado na balança, né? A gente vai ler o texto aí. Mas neste texto aqui de Ezequiel, você vê aí que Deus diz, chegou a hora. Por quê? Aí o versículo 10 é onde eu quero mostrar alguma coisa diferente. Ele diz, a vara já floresceu, ou seja, já saiu flor, já brotou. Olha lá a segunda colocação. Reverdeceu a soberba, ou seja, brotou, já saiu, já está em forma. Alguns textos bíblicos falam, a mulher já deu à luz, né? O enchimento daquele vaso transbordou. Então, toda essa colocação bíblica de que já brotou, já saiu, já deu à luz, é exatamente isso que nós queremos deixar. E como um paralelo, eu vou a Daniel, capítulo 5. Leia aí o versículo 20, por favor. Muito bem, diz assim, mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Queridos, isso aí é Nabucodonosor, tá? O Nabucodonosor. Siga aí, irmã Vânia, 22. Versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Olha aqui, Nabucodonosor teve soberba em seu coração e foi de tal maneira que Deus disse, basta. Lembra-se disso? Ele foi colocado como um animal, foi levado ao campo, foi punido, mas voltou, Deus permitiu que ele voltasse à sua consciência. Você vai até lembrar de que ele depois falou, este é o Deus verdadeiro, o Deus que fez isso comigo, ele exaltou a Deus e o filho dele sabia de tudo isso. Agora, escute aí, porque em o filho dele saber tudo isso, ele não foi, não caminhou neste mesmo caminho do seu pai, depois desse arrependimento, e veja o que aconteceu com ele, versículo 26 ao 28. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Deus contou, Deus pesou e aí vem o juízo. Por causa disso, pesou, foi na balança, chegou ao peso. A ira chegou ao peso, a soberba chegou ao peso, o tempo de idolatria chegou ao peso. Deus é paciente. No entanto, quando a balança pesa neste limite estabelecido por Deus, mas aí é coisa de Deus, irmãos, mas vamos ter essa realidade. Ele é longânimo, mas quando chega no limite, então Deus age. Se não é, vejamos na prática a realidade neotestamentária. Nós estamos há 2000 anos passados de quando Jesus veio e a ira de Deus ainda está por vir e nós estamos trazendo uma mensagem como igreja de arrependimento às nações. A mesma mensagem que Noé trouxe ao seu tempo, foi um paralelo, inclusive, que Jesus fez, nós estamos trazendo ao nosso tempo, e enquanto Noé foi o quê? 120 anos, nós estamos trazendo há 2000 anos, praticamente, até que a ira de Deus seja levantada. Mas há de se escutar a voz do Deus que diz, vai chegar o dia que a trombeta tocará, a igreja será arrebatada, a porta da arca se fechará por fora, nesta analogia, e a ira de Deus, por fim, se derramará. Portanto, irmãos, nós somos os profetas do dia de hoje, não para profetada, mas para dizer a verdade bíblica de que Jesus voltará e de que existe uma ira esperando esta humanidade. Fui para onde não pensei ir. 30 e 31 deste texto, irmã Vânia. E diz assim, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Por quê? Porque o tempo chegou, o peso chegou, o limite chegou, e esse é o sentimento que eu gostaria de trazer sobre esse tópico. Vânia. E voltando ali na paciência e o tempo de Deus, Manuela, nós vamos ver, né, falando aí de Daniel, quando ele fala de Nabucodonosor, não é? Nós vamos ver no capítulo anterior, no capítulo 4, de que
Nabucodonosor teve um sonho de uma grande árvore que foi cortada, e nós vamos ver Daniel apresentando e falando para ele, disse, esta é a revelação do sonho. Então ele disse, olha, eu aconselho-te que desfaça os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades quanto à misericórdia. E a Bíblia, para que haja um arrependimento, né? Mas a Bíblia fala de que ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano inteiro, né, que Deus havia revelado isso para Nabucodonosor, a Bíblia fala de que ele passeando no seu palácio, disse, não é esta a Babilônia, ou seja, a soberba, né, o tomou, e ali naquele mesmo instante a Bíblia fala de que, né, passado, né, foi o reino dele. Perfeitamente. Essa é uma outra realidade válida de nós trazermos sempre à tona esta conexão das coisas. Deus é paciente, Deus avisa antes, há um peso a ser levado e Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. Até a hora que ele diz, como disse aqui em Ezequiel, por favor, irmãos, vem o dia, chegou a hora. Até a hora que a igreja foi embora. Há tempo de arrependimento. Amém. Até a hora que a chuva começou a cair, porque a porta da arca já tinha se fechado, havia tempo de entrar naquela arca. Amém? Então, Deus sempre deu essa oportunidade, uma realidade divina. E a ira de Deus é avisada, é o terceiro tópico. Vamos a Ezequiel ainda, 5, versículo 15, diz, e o opróbrio e a infâmia servirão de instrução, e o espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com furiosos castigos, eu, o Senhor, farei. Então está aí já o derramamento da ira. Vamos ao capítulo 7, que é onde nós estamos estudando, versículo 3, diz o seguinte, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti as tuas abominações. Veja esta colocação, é os teus caminhos. Ou seja, Deus está mostrando, deixando claro de que você está pagando por isso, por aquilo que você fez, pela decisão que você tomou, pelo caminho que você decidiu seguir. Exato. Então, hoje, é a hora de escolher que caminho seguir. Em que caminho permanecer. Quando nós falamos do evangelho para alguém, há somente 2 caminhos. Quando nós decidimos, como crentes, permanecer no caminho, ninguém pense que está num caminho e está vivendo em pecado, não saiu para outro caminho. Não, espiritualmente não há essa realidade. Não podemos sair do caminho, mas esta realidade temos que decidir hoje. E Deus, quando fala, chegou a ira, por quê? Por causa dos teus caminhos. Por quê? Por causa das tuas abominações. Né? Coisas contrárias à palavra de Deus. Olhemos, igreja. Não podemos nos vincular com as abominações deste mundo, porque a ira de Deus vem contra as abominações. E nós sabemos, Manuela, de que Deus ele sempre fala de que o juízo começa com o seu povo. Não é? Quanto mais o resto está lá no pecado, está lá caído, está lá, não é? Pregamos para que se arrependa, mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma de que no meio e numa influência que nós possamos viver, o juízo de Deus sempre começa por sua casa. Amém. Versículo 12. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Portanto, o dia da ira chega. Foi avisada antes, mas chega. Jeremias tem aí 29, 10. O que diz? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Portanto, a ira de Deus, inclusive neste tempo, tinha um tempo. Né? Até mesmo a ira de Deus tinha um período. Você sabe que este cativeiro da Babilônia foi profetizado aí por Jeremias, não é? De que seria de 70 anos, né? Um tempo longo, mais de uma geração. É verdade. Grande foi a abominação, mas chegou a ira, mas havia uma promessa de tempo. 44 ainda de Jeremias, deixei para você aí, e versículo 6, derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Portanto, o cumprimento daquilo que a gente vai nesses próximos tópicos ainda ler alguma coisa do que Ezequiel profetiza. Você vai se lembrar de que Ezequiel está profetizando lá na Babilônia, e este acontecimento estava por acontecer aqui embaixo em Judá, na cidade de Jerusalém. Vamos ao próximo tópico, que fala das causas da profecia de Ezequiel. E dividimos, como de costume, em 3 subtópicos. Primeiro,
A causa foi a prática da idolatria. Segundo, foi a rebeldia contra a repreensão de Deus. E a terceira, a falta de temor ao alerta. Leamos alguns textos bíblicos. Ezequiel capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. Olha que o povo de Judá estava fazendo. Imagens do sol. E derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. O que mais? Versículo 5. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Então a terra de Israel estava cercada, estava cheio de idolatria e altares de adoração a outros deuses. Irmãos, para esse seu povo de Deus, tirado do Egito, abençoado por Deus, é realmente inconcebível. Versículo 13. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo outeiro alto, em todos os cumos dos montes, debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Que Deus nos guarde pelo poder do sangue de Jesus, de entender o que é idolatria hoje. Amém? De não nos encontrarmos adorando ao que não é Deus, dando perfumes, outros deuses como o sol, e aí podíamos transpor para tantas realidades que hoje, né, estão cercando a igreja, que não tem nada a ver com Deus. 5:11 ainda de Ezequiel, a Bíblia diz o seguinte: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Então não só fizeram altos, mas profanaram a casa de Deus. Fala aí, Vânia, é isso aí? Nós vamos ver, Manuela, quando a gente fala de Deus, o acúmulo dessa ira de Deus, não foi uma coisa de 100 anos, não é? 200 anos. Nós vamos ver de que o povo saiu da terra do Egito, e quando sai com mão forte, Deus estabelece para eles tudo. Deus estabelece lá no Sinai. E o que acontece logo? O bezerro de ouro. Está lá todo mundo adorando o bezerro de ouro. Nós vamos ver na sequência disso no tempo dos juízes. Há aquele sincretismo que existe entre os ídolos, entre Baal e o povo de Deus, né, com a adoração a Deus. Nós vamos ver depois Salomão, tudo que ele trouxe, não é, para o povo de Israel. Os reis do Reino do Norte, todos maus, que todos adoraram a Baal. A instituição estatal do culto a Baal por Acabe e Jezabel. Nós vamos ver no Reino do Sul a mesma coisa, alguns dos reis, Manassés principalmente, que quando você lê o livro de Isaías e de 2 Crônicas, você vai ver o que foi que ele fez na casa de Deus, não é? Oferecendo mesmo seus próprios filhos aos ídolos, sendo queimados. E fora disso, né, os tempos que nós vamos ver de diferentes épocas que aconteceu a mesma coisa. Então, a ira de Deus, ou seja, a longanimidade de Deus para aguentar tudo isso nessa prática da idolatria, não é? E ele disse, não é? Aquilo que você leu em Ezequiel é exatamente isso, que Deus disse: eu vou colocar vocês diante, não é? No capítulo 6, se você vê, de Ezequiel, fala sobre a ira de Deus contra as montanhas e os montes de Israel, porque em cada outeiro, cada rio, cada monte alto, a idolatria reinava sobre Israel. Então é triste nós vermos isso, e até estranho, né? É difícil de compreender como um povo de Deus que serve ao Deus Jeová estava neste estado, não é? E não foi uma coisa de um dia para o outro. Não terás outros deuses diante de mim, era a palavra de Deus. Exatamente. Este Deus que, em Gênesis capítulo 3, proveu a primeira veste e disse: da semente da mulher vai vir o resgate para o pecado. Ele disse: comigo não pode, eu não divido a minha glória. Exato. Sou um Deus zeloso. Agora, o problema é o seguinte, é que fora de Deus só existe trevas. Exato. Os ídolos são, como Deus mesmo diz, de pau e pedra, e não existem em si mesmo, fora, por trás deles há espíritos.
Estes espíritos são um reino chamado reino das trevas, reino de Satanás. Demônios. Que nós bem conhecemos a sua intenção. Veio roubar, matar e destruir. Portanto, irmãos, vamos olhar neste cenário agora espiritual do assunto. Deus não está sendo zeloso porque é querido, porque é não. Deus está zelando para manter viva a chama de uma nação que reflete o único foco de luz para chegar à salvação. Deus está segurando as rédeas, porque o plano dele vai vir da raiz de Davi, da casa de Davi, que olha, estamos falando aí de Judá, olha aí, estamos falando de Judá, esse povo que foi para o cativeiro e que em 70 anos ia voltar, lembra-se disso? É este reinado. Não faltaria, porque da semente de Davi tinha que vir Jesus, aleluia, e ele veio e ele cumpriu, e é nele que nós temos poder contra as trevas e nós estamos livres de todo o poderio das trevas. Aleluia. E o povo de Deus pecou de tal maneira que quase colocou em jogo, em risco, este projeto. Então, Deus, irmãos, quando segurou a idolatria de Israel, ele está pensando em mim e você. Coisa tremenda. Glória a Jesus. Então, causa da profecia de Israel, a prática da idolatria, Deus tinha que parar, porque idolatria não é questão de Deus querer ser ou não querer ser. Primeiro que ele é. Aleluia. Primeiro que ele é, mas o segundo é que fora de Deus, o que sobra? O que é idolatria? É paganismo, irmãos. Eu não sei se você tem noção do que é paganismo. Eu não sei se você, querido irmão, tem noção do que é paganismo na prática. Eu não estou falando de palavra, de ler texto, falar, não. Eu estou falando de estar debaixo do que é estar debaixo de Satanás. Tem gente que tem. E sabe exatamente. E hoje, se está em Cristo, sabe como dar glória a Deus por essa liberdade. Aleluia. Que possamos temer a esta realidade e adorar a este Deus que fez tudo isso por nós. Você tem alguma palavra aí, Vânia? É porque quando a gente ouve uma coisa dessa, Manuela, a gente... Não é porque tem tantas pessoas que pensam de que Deus está, ou seja, chorando pelos cantos para poder ser adorado. Deus, ele não precisa de ninguém. Ele é soberano, ou seja, o privilégio é nosso. O privilégio era de Israel em obedecer os seus princípios, mandamentos, aquilo que ele havia estabelecido para que nós pudéssemos ou sejamos abençoados e possamos também, não é? Assim como Israel foi essa luz para outras nações do Deus vivo e verdadeiro, a igreja hoje é essa luz das nações para poder mostrar ao povo no mundo de que este Deus ainda reina e que Jesus, ele é o mediador e ele é o nosso Salvador. Querido professor, não perca a oportunidade de trazer essa mensagem espiritual que Deus nos está dando. Não estava na expectativa de falar, mas em nome de Jesus, uma mensagem tremendamente abençoadora, cremos assim. A rebeldia, por que a profecia? Primeiro, por causa da prática da idolatria. Segundo, por causa da rebeldia à repreensão. Ou seja, Deus repreendeu e o povo foi rebelde. Olha lá, Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Aí eu falo aqui, viu, Ezequiel? Porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Vou pular lá para o 27, que... acho que até o último Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás assim, diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são. Portanto, a rebeldia em relação à repreensão, toda vez que há este caminho de pecado, a mesma coisa aconteceu em Noé, o pessoal gozava, o pessoal foi rebelde, a repreensão. Hoje nós vivemos essa mesma realidade, então no tempo de Ezequiel foi a mesma coisa e Deus já falou para ele, você vai falar, porque eu vou dizer, vou botar a palavra na tua boca e você vai falar, senão também você vai pagar uma certa consequência. E ele foi fiel com certeza. Amém. Mas já fique sabendo que o coração do povo é endurecido, é rebelde. Vamos ao terceiro subtópico, que é a falta de temor ao alerta. Em 2 Crônicas, Vânia, você tem esse texto aí, 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16, o que diz a palavra de Deus? Diz assim, e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes
porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Meu Deus, eu queria até decorar esse texto, ter no meu coração o resto da minha vida, sabe? Porque Deus, por amor, por misericórdia, fala aí claramente como com a oração de Deus, ver toda a abominação que estava sendo feita, o coração de Deus estava enternecido. E ele diz, por causa disso, ele levantou profetas madrugando, e para sofrer, né? O coitado de Jeremias, né? Madrugando e se levantando para trazer voz de Deus. Que o Senhor dê força aos profetas de Deus deste dia, aos mensageiros da palavra de Deus, que em sua escola dominical, em sua família, estão falando a palavra de Deus, porque é pelo amor de Deus e a misericórdia que eles têm usado a você e a mim, a cada um de nós. Mas o que diz que o povo foi? Gozou deles, não desprezou, não deu nenhum temor. A palavra é essa que eu coloquei aqui, falta de temor ao alerta de Deus. Agora eu vou com você, te convido aí a Jonas, lembra dele? Jonas chegou em Nínive, olha lá, capítulo 3, versículo 3 em diante diz, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Isso foi depois da história do peixe, já foi vomitado para fora e agora está lá em Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6 ainda, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou do seu trono, tirou de si os vestidos, cobriu de saco e assentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e de seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Queridos irmãos, Nínive foi uma mensagem, foi um exemplo daquilo que nós, como povo de Deus, historicamente, do tempo do povo de Israel para a igreja hoje, não temos sido capazes de fazer. Quando Deus mandou a mensagem de Jonas, não foi para daqui a 200 anos, para não sei quanto, 40 dias, e a cidade será destruída. O rei, o povo temeu, o rei se levanta, e quem não temer agora vai ter que ser por obediência, porque a cidade vai se arrepender à mensagem que um profeta de um Deus que eles não conheciam, mas que ouviram a autoridade, temeram a Deus, se arrependeram, olha, esperando se por acaso esse Deus mudaria. Sabe o que é isso, Vânia? É gente que conhece Deus que é um Deus irado. Os outros deuses, o diabo atrás de todos, é porque sabe que outros deuses não existem. Mas todos os demais, paganismo com qualquer nome, outras religiões com qualquer deuses, são deuses irados, são deuses que matam, que são deuses que não aceitam nada que não seja perfeito. Estas nações que estão debaixo deste nível de prisão, volto a dizer, só quem sabe que é ser preso por Satanás, graças a Deus eu não vivi. Você vai falar, irmã, você veio daí? Eu falei, graças a Deus não. Amém. Aleluia. Mas tenho noção espiritual, tenho lido e visto suficiente na minha vida, irmãos, para entender esta realidade. E agora, quando eu olho para Nínive fazendo isso, ele sabe, e será que este Deus vai se arrepender? Ou eles conheceram um Deus diferente? Que ao ver as suas obras, Deus se arrependeu e não aconteceu nada. Agora, e o crente, o que fez? Ficou desgostoso. Vamos falar nisso não, fica para a próxima. Queridos irmãos, tópico número 3, o cumprimento da profecia de Ezequiel 7. Dividimos, como de costume, em 3 tópicos. Letra A, o cerco de Jerusalém. Letra B, a destruição de Jerusalém. Letra C, o cativeiro diáspora da nação. Vamos rapidamente, Ezequiel capítulo 4, vamos voltar lá ao profeta que estamos estudando, versículo 2, versículo 5. Quer ler, Vânia, por favor? Sim, capítulo 4, 2. Diz assim,
E põe contra ele um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. 5. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. Versículo 7. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela, e eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E terminamos com 17. 17 diz, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Não li tudo, irmão, porque é até demais, sabe? Esse texto é forte. É forte daquilo que aconteceu. Eu acho que você mencionou alguma coisa, né, Vânia? Quanto tempo foi o cerco de Nabucodonosor antes dessa destruição? Foram 18 meses, quase 2 anos, né? É 1 ano e meio? 18 meses? É. Perfeitamente 1 ano e meio. 1 ano e meio, irmão, uma cidade cercada, não entra alimento. É. Né? Ninguém sai, a não ser que seja missão suicida, praticamente, né? Então, é muito tempo. O que aconteceu foi algo realmente estrondoso e foi profetizado, e eles podiam ter saído se tivessem se arrependido. Mas esta é parte da profecia, então, de Ezequiel, da realidade de que não tinha acontecido ainda, talvez não fosse nem projeto ser esse tempo, mas para Deus estava determinado. Amém, irmãos? A questão do cerco de Jerusalém. Segundo, a cidade seria destruída. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 17 ao 19. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 9 e 10, eu deixo esse texto também, complementando mais ou menos o mesmo contexto, diz o seguinte: e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então a destruição foi realmente completa da cidade. Falamos que a cidade foi cercada por 1 ano e meio, foi destruída, inclusive o templo, e agora vamos mencionar o cativeiro e a diáspora da nação. Veja que já foram 2 levas menores para a Babilônia. Na profecia de Ezequiel, você vai ver aí que foi dividida em 3. Vamos ver se está nesse texto aqui. 5 e 12, olha lá, é isso mesmo. Olha aí, Ezequiel profetizando o que vai acontecer. 1/3 parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti. Isso foi na questão do cerco, né? E outra 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. Eu acho que é por aí quem tentou fugir. Exato. Que é missão suicida, verdadeiramente. E a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Estes foram os que foram dispersos, para além daqueles que foram, uma parte dessa 1/3 parte foi para a Babilônia levada, e outras foram dispersos entre as nações. Eu vou mostrar isso nos próximos textos, 6 e 8 mesmo, você está de Crônicas, né? 6 e 8 de Ezequiel, eu termino, diz o seguinte: mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada entre as nações quando fores espalhados pelas terras, ok? Então, Deus matou tudo, mas alguns pouquinhos escaparam para que fosse esta realidade profetizada, uma realidade que houvesse uma diáspora de um resto, entre outras nações, ainda assim que estes seriam perseguidos. Segundo Crônicas 36, 21, o que diz? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Cumpriram. Então essa que é a verdade, a gente termina com isso aí. Vem o fim. Vem o fim que Ezequiel profetizou, vem o fim que o livro de Apocalipse, Paulo, Jesus e a igreja, amém, tem falado, né? A profecia não é nossa, é do Senhor,
mas que nós temos trazido essa palavra, vem o fim. E assim como os 70 anos se cumpriram na risca, o cerco se cumpriu na risca, o Apocalipse se cumprirá na risca. Que Deus possa dar-nos coragem, ousadia, no Senhor, de trazer esta mensagem de amor, que é tempo de arrependimento. Difícil numa realidade que nós vivemos socialmente, falarmos de uma realidade espiritual, mas não há outra. Irmãos, fique firme, porque pouco tempo falta e o que há de vir virá. E tudo o que está escrito acontecerá, porque grandioso é o nosso Deus, aleluia. Glória e aquilo que aqueles que ficarem, que não derem ouvido a essa mensagem, infelizmente, o que está profetizado se cumprirá. Terminamos até o fim, né, Vânia? 70 anos terminou até o fim. Quando o tic-tac de Deus deu 70, o movimento começou de volta, porque o Senhor é assim. E aquilo que está escrito, não é o caso para hoje falarmos, eu sei que tem mais coisa boa aqui nessa lição. Não é? Que Deus ricamente abençoe você em nome de Jesus. Amém. A sua família, a sua escola dominical, a sua classe, que possa ser usado por Deus. Aqui ficamos até a próxima classe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.